Então, temos gente de Sergipe, do Distrito Federal, a gente de São Paulo, tá? Então, quero agradecer de forma bem especial a participação de vocês, tá certo? Hoje não sou eu quem vou falar muito, não sou eu quem vou fazer a explanação, mas a gente tem a alegria de convidar o Gustavo, que vai se apresentar logo mais, que é responsável, né, junto com o parceiro dele, o famoso Cuscuz, pelo S2S Mentorias. Então, eles trabalham com esse público. Peço que alguém, quem está... Silencia o microfone que deu uma interferência aqui. Eles trabalham justamente com esse processo, né, de vestibulando, Enem, e eles têm uma propriedade bem afinada para falar de como funciona o sistema Enem, né, e como vocês demandaram isso no último encontro, foi o pedido de vocês, eu acabei conseguindo esse momento com eles, e hoje eles vão, no caso ele vai falar para a gente como é que funciona o Enem, esse sistema Enem, tá certo? Então eu passo a palavra e desde já externo a gratidão do Projeto Gauss em, mais uma vez, o S2S Mentoria acabar contribuindo com o nosso trabalho, tá certo? Então, gratidão e é com você, Gustavo. Tá certo, João. Muito obrigado pelo convite. Estou bastante feliz por ver que tem gente do Brasil inteiro nessa reunião. Então, vamos lá, né? Deixa eu começar aqui rapidinho. Quem sou eu? Quem é esse que vos fala nesta reunião de hoje? Eu faço parte dessa Exército Mentoria, como o João já apresentou aqui para vocês, e eu, junto com dois colegas, a gente percebeu, depois que a gente entrou na faculdade, porque a gente entrou em colocações muito boas, enfim, a gente conseguiu ter um êxito razoável no vestibular. A gente percebeu que a maioria dos estudantes, eles estudavam de um jeito, direcionado pelo colégio, que a gente achava que não era o melhor jeito possível. Então, a gente meio que montou uma forma diferente de se estudar, que é muito baseada em estratégia, e aí o que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje é também com dessa perspectiva de tipo, entendendo que vocês são pessoas que ou tiveram contato com o Enem há muito tempo, ou não entendem o universo da prova, trazer para vocês o que é desde o princípio e de como isso pode, como esse conhecimento pode ser útil para vocês no dia a dia ali, quando vocês estão orientando os alunos que estão sobre a responsabilidade de vocês, beleza? Então, assim, sem mais enrolação, vamos começar, vamos apresentar mais um pouquinho durante a apresentação. E deixa eu colocar aqui a tela, viu? Tá aparecendo aí para vocês? Só para conferir mesmo. Ainda não, Gustavo. Galera, apareceu ainda não? Tá, acho que ele tá indo, que ele apareceu aqui já. Vocês confirmam para mim se já tá aparecendo a tela? Apareceu aqui. Tá certo. Então vamos seguir. Tá, gente. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre o Enem e como é que a gente pode entender ele, né? Principalmente os porquês e os comos da prova, para a gente entender como é que a gente pode aplicar isso na prática quando a gente for orientar os nossos alunos. Mais um pouquinho sobre mim, eu coloquei aqui algumas informações. Quando eu fiz o Enem lá em 2014, eu passei em medicina na UFES, que é a Universidade Federal aqui de Sergipe, na ampla concorrência, ainda no segundo ano do ensino médio. Então, eu sempre fui um estudante que se dedicou muito para o vestibular, então sempre foi para mim um ponto-chave entender o mecanismo por detrás de como esse sistema estava estruturado, como o Enem estava estruturado. Eu acho que isso foi um grande ponto de diferenciação para mim na minha preparação, e esse resultado aqui, na minha visão, é muito consequência dessa perspectiva de dominar a prova, certo? E o que está por trás da prova também. Em 2015, eu tive um resultado ainda melhor, eu fiquei entre as 10 maiores notas da minha universidade, passei com primeiro lugar geral em engenharia civil. Então, apesar de eu ter passado em medicina, hoje eu faço engenharia civil, uma longa história. Mas resultados fechados, assim, onde vocês estão agora. Abrir corpo não é para mim, não, gente, pelo amor de Deus. Então, no Enem 2015, eu tive essa colocação,
E aí, alguns outros detalhes que não interessam tanto para o meio que a gente está, né? A gente está falando aqui do vestibular, mas depois que eu entrei na universidade, eu fiz parte do movimento Empresa Júnior, eu fundei uma empresa júnior dentro da universidade. Depois, eu fui presidente do conselho da Federação Sergipana de Empresas Juniores e representei aqui o meu estado, Sergipe, perante todo o Brasil. Por isso que eu disse também que eu estou muito feliz de ver gente do país inteiro, que quando eu estava com essa cadeira no Conselho da Federação Nacional, representando Sergipe, era muito comum a gente ter reuniões com pessoas do país inteiro. Então, eu estou sentindo esse sentimento de novo de Brasil, e para mim isso é muito bom. Tá, mas seguindo aqui. Vamos dar um pouquinho de contexto, né? O Enem, ele vem como uma solução para vários desafios, certo? Desafios do governo mesmo, das instituições que no Brasil tomam conta da educação. Então, ele tem que ser uma resposta, uma solução para esses dois desafios aqui, principalmente. Como medir a qualidade do ensino médio, certo? Como saber se a gente está atingindo um certo padrão de desempenho com as nossas escolas, tanto privadas quanto públicas, e como comparar ano após ano os resultados. Não é simples você fazer uma prova que todo ano você consiga comparar o que foi o ano anterior, o resultado dela, com esse ano que você fez, certo? E o Enem, ele consegue fazer isso de uma forma mágica, assim, é muito bem feito. Acho que vocês vão ter essa percepção também quando passar essa apresentação. E só um ponto que eu acho interessante, se vocês quiserem fazer pergunta durante a apresentação, vocês podem fazer, eu não me incomodo. Acho que até que é mais interessante, porque a gente vai construindo esse entendimento de uma forma junta, assim, conjunta. Não precisa ficar concentrado só em mim também. Tá? Seguindo aqui, então. A primeira pergunta que ele responde, então, é, como coloquei no slide anterior, como medir a qualidade do ensino médio no Brasil? Então, o primeiro ponto que ele traz para tratar da parte de ensino médio em si é o que necessariamente a gente tem que ter no ensino médio brasileiro. E aí o Enem tem esse documento aqui que chama Matriz de Competências e Habilidades, que é como se fosse um edital, só que como vocês vão ver aqui, o Enem é muito diferente da maioria das provas, não é bem um edital esse documento, mas ele tem todas as competências e habilidades que um estudante, quando ele sai do ensino médio, ele tem que ter. Então lá vai ter coisas do tipo interpretar gráficos que representem numericamente situações da realidade. Vai ter lá, por exemplo, saber converter de uma temperatura para outra, entender o que está por trás da interpretação de um texto. Então, ele é um documento que ele diz os conteúdos em si, não tem que saber, mas a aplicação dos conteúdos, como ele tem que saber aplicar aqueles conteúdos, certo? Então, não tem lá a função do primeiro grau, tem que interpretar o gráfico da função linear, certo? Que é mais interessante do ponto de vista das pessoas que criaram a prova do que só o aluno saber o conteúdo em si. O Enem não é uma prova conteudista, é uma prova muito de responder as coisas por contexto e por interpretação. Tá, e aí vem a palavra qualidade, certo? Essa qualidade, o Enem entende como domínio que cada aluno que faz a prova tem dentro das competências e habilidades dessa matriz aqui, certo? Então, a régua que o MEC usa para saber se o ensino está sendo de qualidade ou não é se os alunos estão dominando a matriz de competências e habilidades. E o Enem serve para isso. O Enem, então, ele é uma prova que serve para medir o domínio ou proficiência, que é o termo que eles usam, do aluno e do ensino médio brasileiro, de modo mais geral, dentro dessa matriz de competências e habilidades, certo? Então, isso aqui é um resumo que eu acabei de falar. O Enem é uma prova que mede o domínio / proficiência de alunos de ensino médio dentro de uma matriz de habilidades e competências. Até aqui, o ritmo está bom? Vocês estão tendo dificuldade de acompanhar? Posso seguir dessa forma? Como é que está sendo aí do outro lado para vocês? Eu acho que está tranquilo, né? Estou sentindo assim algo bem passo a passo mesmo, bem processual, e aí acho que o entendimento dá para ser construído. Mas é a minha percepção. O pessoal aí pode sinalizar também. Não, tá ótimo, tá muito bom o ritmo. Muito bom, Gustavo. Manda bala aí. Tá ok. Vou seguir aqui então. Valeu, gente. Novamente, a ênfase não é no conteúdo em si. Você não vai ver uma questão que vai lhe dar uma equação lá do nada e pede para você resolver essa equação na prova de matemática, por exemplo. Ele vai dar um contexto, vai explicar como aquilo ali está sendo aplicado dentro de uma indústria, enfim. Sempre tem uma ênfase na aplicação, não no conteúdo. E aí a estrutura da prova, que para quem já fez vai ser uma coisa simples de se entender, porque ela, desde 2009 que ela é a mesma,
Mas a estrutura da prova, ela é essa. Isso aqui, eu peguei de um modelo que a gente usa quando a gente faz um planejamento para os alunos, certo? Deixa eu explicar o que cada coisa aqui significa. Aqui a gente tem as 5 áreas, que é natureza, linguagens, redação, matemática e humanas. Essas são as áreas, os eixos, digamos assim, onde se dividem as competências e habilidades. Então, você vai ter a parte de natureza, que vai englobar as disciplinas de física, química e biologia, principalmente. Linguagens, que vai ser português, línguas estrangeiras. Matemática, que é só matemática mesmo, vai ter uma prova só específica da disciplina de matemática, não agrega outras disciplinas também. A gente tem humanas, e aí humanas vai entrar sociologia, filosofia, geografia, história, tudo que for dentro do escopo das ciências humanas. E tem a redação. Como é que funciona quando você vai fazer lá no dia da prova? Você vai ter 4 provas que são objetivas, que é natureza, linguagens, matemática e humanas, e a redação, que ela vai ser corrigida, né, que eu também vou explicar aqui o critério para vocês. Então, na época que eu fiz, não tem tanto tempo assim, foi em 2015, mas era estruturado de uma forma um pouco diferente do que é hoje. Eu fiz matemática, linguagens e redação no mesmo dia. E assim, gente, era bem pesado. Imagine fazer a prova de matemática, que é uma das mais extensas, e a redação também no mesmo dia. Eles viram que isso não fazia tanto sentido e aí mudaram. E hoje, o que é que os alunos fazem? Eles fazem linguagens, humanas e redação, toda no mesmo dia, é o primeiro dia de prova, certo? E no último dia de prova é natureza e matemática, que é uma parte bem mais de cálculo mesmo, mais pesada para esse sentido. Certo? Então, a gente tem 45 questões em natureza, 45 linguagens, 45 humanas, 45 matemática, e a redação, ela tem uma nota que vai de 0 a 1000, certo? Tem algumas anotações simples sobre cada disciplina, mas que valem a pena do ponto de vista de alguém que vai orientar um aluno. Natureza, normalmente, é a disciplina mais importante para os cursos concorridos. Acho que as exceções são psicologia e direito, mas todas as engenharias, medicina, as áreas da saúde em geral, natureza vai ser o que mais pesa para os alunos, certo? Linguagens têm a menor influência quando a universidade não coloca pesos para aquela disciplina específica, para aquele curso específico. Mas a vantagem para o aluno é que aqui, normalmente, eles conseguem evoluir muito rápido, porque é uma questão de você ter o domínio de como resolve as questões da prova, certo? Quando você pega a manha, digamos assim, de resolver as questões, fica muito mais simples, muito mais fácil. Humanas costuma ter um peso maior para os cursos de Direito, Psicologia e afins, então, realmente, para a maior parte dos cursos, ela é que tem um peso menor. Só que isso se inverte quando a gente vai para os cursos que estão associados diretamente a essas disciplinas. Matemática é a prova objetiva que mais vale dentro da escala do Enem. E eu já vou explicar por quê. Porque, assim, já adiantando um pouquinho, a escala do Enem, a escala da nota do Enem, que é calculada em cima da teoria de resposta ao item, inicialmente, ela foi feita para diferenciar os alunos da média. Então, assim, em matemática, você tem mais pessoas nos extremos. Você tem mais pessoas que sabem muito pouco e mais pessoas que são, tipo, gênios da matemática. Então, o que é que acontece? Você aumenta muito a escala, e quando você aumenta muito a escala, a pontuação de matemática é que mais varia. Então, tanto para baixo quanto para cima. Então, é uma prova que, se você tirar uma nota boa, ela vai ter um peso muito grande para todas as outras, justamente porque a maioria dos alunos não é tão bom em matemática. Então, você se diferencia muito bem se você for bom em matemática. Seguindo aqui, a gente vem para a redação. A redação, de todas, é a prova mais importante. Se matemática é a rainha, digamos assim, das provas objetivas, a redação ela vai ser a rainha da prova como um todo, do Enem como um todo. Então, a redação do Enem, ela é uma redação extremamente simples, ela é um textozinho, normalmente 4 ou 5 parágrafos, em que você tem uma introdução, um desenvolvimento, que tem 2 ou 3 parágrafos, e uma conclusão. E ela é do formato dissertativo argumentativo. Significa que você vai receber um tema no dia da prova, quando você abre lá o caderno, logo no primeiro dia, já tem o tema na capa, e você tem que falar, você tem que argumentar sobre aquele, você tem que fazer um ponto sobre aquele tema. O que é que você acha sobre ele, qual a solução que você tem que encaminhar, enfim. A estrutura é essa, uma introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, como é que a redação é avaliada? Nas outras, a gente vai ver como é o método da avaliação, mas a grosso modo, pela quantidade de acentos. Na redação, para ter critérios objetivos, o que foi que o MEC fez, o Ministério da Educação? Ele atribuiu 5 competências que estão associadas à escrita, e ele compilou elas como uma forma de medir o quanto uma redação é boa ou não.
é adequado ao modelo do Enem ou não. A primeira competência é a norma culta. Então, se o aluno ele usou a norma culta, a forma correta gramaticalmente de escrever em todo o texto, ele vai pontuar 200. Se ele foi terrível e ele desviou muito, ele vai tirar 0. Então, sempre cada competência vai uma nota de 0 a 200 e aí no final você soma tudo. Competência 2 é tema e repertório, o quanto o aluno conseguiu captar o tema, e é muito comum, infelizmente, no Brasil, que os alunos zerem a redação porque eles tangenciam um tema, eles pegam, sai para uma tangente. Então, vamos dizer que a temática seja violência contra a mulher e eles falam sobre o crescimento do número de homicídios no Brasil. Tem a ver, mas não é o tema que eles cobraram. Então, é um ponto que eles pegam muito pesado. E repertório também. É você adicionar coisas da sua vivência enquanto estudante dentro do texto. Referências a livros que você já leu, a filósofos, a autores, enfim. Isso também pesa muito para a correção da redação do Enem. Depois você tem coerência, se seu texto ele está constituindo um argumento convincente, basicamente. E coesão, que é se você está usando conectivos, se as coisas se ligam de uma forma sintaticamente, né, que pelo significado constrói um argumento sólido. Essas duas aqui estão muito associadas, coerência e coesão, certo? E a competência 5 é a conclusão. Ela mede o quanto você foi capaz de sumarizar o que você escreveu no restante do seu texto e se a proposta de solução que você colocou foi uma proposta de solução aceitável, viável ou não, certo? Então, são esses 5 pontos que são avaliados na redação do Enem. Novamente, se vocês tiverem dúvida durante o processo, fiquem à vontade para perguntar, tá? Seguindo aqui. Então, a gente respondeu a primeira pergunta, né? Que foi aquela pergunta lá do início, que é como medir a qualidade do ensino médio no Brasil. Porém, são 2 perguntas, 2 desafios que o Enem vem como uma solução. Medir a qualidade do ensino médio e comparar ano após ano os resultados. E aí que entra a genialidade do método que o Enem usa para fazer as correções. E assim, para você saber como comparar ano após ano os resultados, isso vai depender do método de avaliação que você usa. O método de avaliação do Enem, ele foi criado por pessoas da área da psicometria. Acho que João, como é formado em psicologia, já deve ter esbarrado na faculdade em alguma disciplina que tem a ver com isso. A psicometria, basicamente, ela estuda como você consegue medir características psicológicas dos alunos. Então, por exemplo, eu disse para vocês que o Enem ele mede domínio, como eles chamam, proficiência. Só que a proficiência não é uma coisa tipo a altura de uma pessoa, que você pega uma régua e você consegue medir com facilidade. Então, existem métodos estatísticos refinados por esses profissionais, que são os psicometristas, que servem para a gente conseguir medir e mensurar dimensões psicológicas, digamos assim, coisas que a gente não consegue medir assim diretamente no mundo físico, mas que através de uma prova ou coisa parecida você consegue extrair informação. E aí, sobre métodos de avaliação, a gente tem o modelo padrão. O modelo padrão, ele é assim, vou até colocar aqui uma anotação. A prova tem 180 questões no total. Você acertou 120, então essa é a sua pontuação. 120 de 180. Certo? Sem muito segredo. Isso aqui é o que a maioria das provas, né, quando a gente está fazendo uma prova na faculdade, no colégio, enfim. O método de correção é esse. Cada questão tem sua pontuação, no final você soma tudo e acabou. É o mais simples, é o modelo padrão. Só que aí a gente tem outros modelos também. Então, a gente tem a teoria clássica dos testes, que muitas pessoas, acho que aqui, quem já fez concurso, alguns concursos usam isso aqui para avaliar os candidatos. Ele não mede a sua pontuação em si. Ele vai medir o quanto você performou, quanto foi a sua nota, em comparação com todas as outras pessoas que fizeram o concurso. Então, não adianta se você tirou 120 e a maioria das pessoas também tiraram algo próximo dessa faixa. Você tem que se diferenciar da maioria. E aí, é interessante que eles usam uma curva para fazer esse cálculo, que é importante para o Enem também, que é a chamada gaussiana. Gente, eu acho lindo, assim, o nome do projeto Gauss, porque Gauss foi simplesmente um dos maiores gênios da matemática e em tudo que é canto que você vai, tem contribuição dele, na física, enfim, todas as áreas que tem a ver com exatas, Gauss tem um dedinho lá, na estatística, em tudo que é campo. E vamos dizer que aqui seja a média, certo? Então, a curva, a gaussiana, ela explica como a maioria dos
das notas estão distribuídas. Então, você vê que a maioria, ela está aqui perto dessa média, certo? Aqui são as notas, então, vamos dizer que a média tenha sido 90. Aqui vão ser as notas. E aqui vão ser o quanto essas notas apareceram. Então, a nota que mais apareceu aqui foi o 90, que é justamente a média. Se você tirou 120, vamos dizer que você ficou por aqui. Dá para ver que você deixou um monte de gente para trás, digamos assim. Então, a sua nota, nesse modelo, ela é calculada assim. O quanto que você se distanciou da sua média. E eles fazem o cálculo usando uma medida chamada desvio padrão. Basicamente, o que o desvio padrão diz é o quanto essa curva está espalhada ou não. E o quanto você desviou da média, certo? Quanto você desviou do seu padrão. Eu sempre penso assim. Então, se o desvio padrão aqui foi 15 e você tirou 120, de 90 para 120 dá 30, né? E 30 é 15 duas vezes. Então, você saiu 2 desvios padrões da média. Isso vai lhe colocar, se você fizer o cálculo usando a equação da Gaussiana, que foi o Gauss que criou, entre os 5% melhores daquele concurso, o que já é uma coisa, assim, notável, mas a gente sabe que, principalmente nos mais concorridos, você está entre os 5%, não é garantido que você vai passar, certo? Então, essa é a teoria clássica dos testes. Então, veja que aí, quando a gente usa essa medida, esse método de avaliação, o que importa não é o número de acertos em si, mas o quanto você acertou em relação ao desempenho das demais pessoas, certo? Só que nenhum desses métodos, eles conseguem abarcar o que a gente quer quando a gente está pensando nos desafios do Enem, que é comparar ano após ano. Então, assim, pode ser que esteja um ano em que a prova é mais difícil, um ano que a prova foi mais fácil, e por conta disso, o resultado variou muito. Então, a gente precisa de um jeito de elaborar provas que tenham, essencialmente, o mesmo nível de dificuldade e consigam, com a mesma precisão, avaliar a proficiência, o domínio dos alunos nas áreas do conhecimento que aquela prova se propõe a testar. E é para isso que tem a teoria de resposta ao item, que é o que o Enem usa, que é o famoso, famigerado TRI. Todo mundo que já teve contato com o Enem, ou já xingou muito, ou já elogiou muito o TRI, porque é ele quem calcula as notas, essa metodologia que calcula as notas do Enem. E é muito diferente do normal. Então, a gente vê que as notas do Enem, elas são muito, para usar um termo um pouco mais preciso, granuladas. Elas não são fechadinhas assim, não é tipo 760, 780, 800. Normalmente é uma coisa tipo 766,33,34. E é impressionante porque nos cursos mais concorridos, tipo medicina aqui na UFES, se você for olhar a lista de chamada dos alunos, a galera perde, assim, por questão de décimos mesmo. Eles empatam na casa, nos centésimos, nos décimos, e por isso eles não conseguem entrar numa vaga. Então, acaba sendo muito disputado. E o TRI, ele também tem essa vantagem de fazer bem essa diferenciação. Então, por que ela se chama teoria de resposta ao item? Ela se chama teoria de resposta ao item porque, em vez de você analisar a quantidade de acertos como um todo, você vai analisar a influência que cada questão, cada item, vai ter dentro da prova, certo? Então, para vocês terem um entendimento um pouco mais tangível de como é essa metodologia, eu desenhei aqui o processo que o INEP, que é o órgão que organiza a prova do Enem, faz. Começa nas universidades. As universidades, elas que elaboram as questões que a gente vê no Enem. Então, todas as questões que estão lá no Enem são elaboradas por professores universitários que têm muita competência para fazer isso que eles fazem, seguindo várias diretrizes do INEP. E aí, depois que eles elaboram nas universidades as questões vão lá para o INEP. No INEP, eles vão fazer duas coisas, basicamente. Eles vão fazer, primeiro, uma análise qualitativa, para saber se bate com os critérios que a questão precisa ter, e depois eles vão jogar para um grupo de alunos que eles já conhecem a proficiência de cada um desses alunos para fazer essas questões, certo? Por quê? Por que eles vão fazer isso? Porque eles querem testar a qualidade de cada uma dessas questões quantitativamente. Eles vão fazer testes estatísticos para tentar chegar no padrão de qualidade que o INEP determina que as questões do Enem vão ter que ter. E aí, no final, a gente vai ter um gráfico para cada uma dos itens, né, das questões, que é mais ou menos assim. Esse gráfico tem 3 informações que o INEP vai usar para fazer o cálculo da nota. Primeiro de tudo, que é esse comecinho aqui,
a chance do aluno acertar a questão ao acaso, no chute. E é por isso que quando o INEP vai vender o TRI, vai falar sobre como a metodologia é muito boa, eles dizem que, tipo, é uma metodologia que sabe se o aluno chutou ou não. E realmente dá para saber se o aluno chutou ou não, quando eles usam essa metodologia de cálculo. Porque isso é levado em consideração. Então, eles montam essa curva aqui a partir do resultado dos alunos. E o que é que ela diz, essencialmente? Se você chegar aqui, nesse nível aqui de proficiência, vamos dizer que aqui seja o 500, certo? Até diminuir aqui, que fica ruim para escrever. E você vê onde é que ele toca aqui nessa curva, ele vai dar a chance que essa pessoa tem de acertar aquela questão. Então, vamos dizer que aqui seja 50%. Então, essa questão, ela tem... quando um aluno de proficiência 500 encontra essa questão na prova, ele tem uma chance de 50% de acertar. Então, você vê, se ele for subindo aqui a proficiência, vamos dizer que aqui seja o 750, essa linha, né? Toque lá embaixo no 750. Ele vai ter uma chance muito maior de acertar. Provavelmente, é quase certo que ele vai acertar essa questão. Então, aqui já deve ser uns 90% a 80%, certo? Então, com essa diferenciação, eles conseguem garantir que todas as questões vão ter a qualidade que eles precisam, certo? Então, tem duas coisas que são importantes comentar para saber como eles compõem a prova, que é o seguinte: esse ponto aqui, onde a inclinação é máxima, eles definem como a dificuldade da questão, certo? E aí lembrem que o objetivo do TRI para o INEP é que a gente consiga comparar os resultados ano após ano. Então, quando eles definem esse ponto aqui, que é onde a curva é mais inclinada, certo? Eles estão definindo efetivamente quando aquela questão é difícil, onde é que ela diferencia mais os alunos, a partir de qual dificuldade. E quando você tem isso, passou por esse teste todo de qualidade, de múltiplas etapas, como vocês viram, as universidades elaboram, o INEP verifica qualitativamente, depois desse teste estatístico, para comprovar a eficácia da questão quantitativamente, aí eles pegam e jogam no banco de questões. Existem mais de 10 mil questões no banco de questões do INEP, que já estão lá prontinhas para caso eles precisem aplicar um Enem, certo? Então, quando eles vão montar a prova, eles só pegam nesse banco de questões aqui. E aí vem o processo de elaborar a prova. Como é que eles garantem que a prova vai ter sempre a mesma dificuldade? Fácil. Eles já têm aqui o banco de questões deles, então o que é que eles fazem agora? Eles vão distribuir dentro de uma régua, vamos imaginar assim, em que aqui é a questão mais fácil e aqui é a questão mais difícil, todas essas questões para que elas consigam abarcar o maior número de dificuldades possível. Então, tipo, vai ter sempre uma questão que é muito fácil, vai ter sempre uma questão que está mais ou menos aqui, vai ter sempre uma questão no meio, vai ter sempre uma questão mais aqui no extremo. Então, assim, eles conseguem garantir que todo ano a prova vai ter a mesma dificuldade. Todo ano a prova tem a mesma dificuldade? Exatamente não, mas é muito próximo, certo? Tanto é que todo ano eles divulgam as notas máximas e mínimas do Enem e sempre está muito próximo ali, a variação é muito pequena, certo? E as notas máximas e mínimas é o que define os limites dessa régua aqui. Então, o Enem também tem um limite para medir a proficiência do aluno. Ele não consegue, por exemplo, se o aluno acertar todas as questões, definir qual seria a proficiência dele, já que ele passou do limite da régua. Então, o Enem ele só consegue medir até aqui, tá certo? E por isso também que ninguém zera o Enem. Porque não tem como... se você errou todas, você está abaixo do que a régua consegue medir. Então, ele vai lhe dar automaticamente a pontuação mínima daquela prova. Por mais que você entregue a prova sem fazer nada, você vai ter uma pontuação lá no final, que é a nota mínima. Certo? Então, para a gente seguir aqui, vou dar um exemplo que acho que a gente entende mais fácil, visualizando assim na prática. Vamos imaginar que a gente tem essas 3 questões que foram parar no Enem, só que a gente só tem elas, é um Enem especial, tá, gente? Só tem essas 3 questões. Essas 3 questões passaram por todo aquele processo lá do INEP e a gente conhece muito bem qual é o perfil que elas têm, qual é a curva que elas têm, certo? A gente consegue estimar, a partir da proficiência do aluno, qual a chance que ele vai ter de acertar aquela questão. Aí vamos dizer que Zé chegou lá no dia da prova, para fazer a prova, e ele teve o seguinte resultado. Ele acertou a primeira questão, ele errou a segunda, ele acertou a terceira. Então, aqui você tem o que a gente chama de padrão de resposta do aluno. Ele acertou a primeira, errou a segunda e acertou a terceira. A partir disso, como é que a gente consegue
determinar qual é a proficiência de Zé. Porque, assim, Zé é um aluno que a gente quer medir a proficiência. A gente ainda não tem esse dado. E a proficiência, que é o que é a nota, efetivamente, que é o que o aluno recebe lá no dia que abre o portal do Enem, com o resultado, é o que a gente ainda quer determinar. A gente só tem o parâmetro das curvas, certo? Para cada questão. A gente só tem informação sobre as questões, e a partir da informação das questões, a gente tem que derivar a informação do aluno, da proficiência dele. O que é que a gente faz? A gente chuta. E literalmente é isso que o Enem faz. Ele usa métodos muito sofisticados de chute para fazer o cálculo dessa nota. Ele vai dizer assim, qual seria a chance de uma pessoa que tem 300 de proficiência naquela disciplina específica ter acertado essa primeira questão? Aí ele usa lá aquele cálculo, usando aquela curva. Então, vamos lá. 300 vai estar mais ou menos por aqui. Então, eu vou chegar nesse ponto. Esse ponto vai me dar uma probabilidade, vamos dizer, 30%. Então, agora eu sei que a probabilidade dele seria, no caso que eu mostrei, 30%, mas aqui eu coloquei como 40%. Seria 40%. A questão 2 ele errou, mas tudo bem, porque, teoricamente, uma pessoa que tem uma proficiência de 300 teria uma chance de 80% de errar essa questão. Então, está bem condizente, digamos assim. Essa questão 3, ele acertou, só que era uma questão mais difícil. Então, assim, ele não deveria ter acertado, digamos assim, porque está acima do nível de proficiência dele. Então, a chance de acerto seria 30%. E aí a gente vai fazendo isso para outras proficiências também. Coloquei aqui 500 e 700. Então, você vê que como aumenta a habilidade que ele tem naquele conteúdo, a chance de acerto dele vai aumentando. Ó, 40, 60, 80, 30, 40, 50. E a chance de erro dele vai diminuindo. 80, 50, 20. Mas, no geral, vejam que aqui ele aumenta muito mais rápido, porque essa questão seria uma questão mais fácil, e aqui ele aumenta mais devagar, porque é uma questão realmente mais difícil, que se espera que os alunos errem. Então, como é que a gente faz para determinar se Zé é mais provável ter uma proficiência de 300, de 500 ou de 700? A gente vai ver qual é a chance de ele estar em cada uma dessas categorias. Como assim? Ele teve esse padrão de resposta aqui. Esse padrão de resposta, a gente consegue calcular a chance dele ter feito isso usando uma multiplicação bem simples. Porque, assim, a probabilidade dessas três coisas acontecerem simultaneamente é a probabilidade dessa, vezes a probabilidade dessa, vezes a probabilidade dessa daqui, que no final vai dar esse valor, 0,096, certo? A probabilidade de ocorrência simultânea dessas três coisas. E para 500 vai dar isso aqui, e para 700 vai dar isso aqui. Aí agora, a gente tem essa informação, a gente tem que a chance de ser 300 é 0,096%, a chance de ser 500 é de 0,12%, a chance de ser 700 é de 0,08%. De todas aqui, a maior é essa aqui do meio. Então, provavelmente, se a gente fosse chutar, a gente diria que Zé tem uma proficiência de mais ou menos uns 500 pontos, tá certo? Eu gosto de chamar isso aqui de método do trote. Se você tiver um dia numa floresta e você ouvir um barulho assim, não sei se está dando para ouvir o barulho, gente, eu espero que deixe. Você, com muito mais probabilidade, vai achar que é um cavalo do que é uma zebra. Assim, pode ser uma zebra, só que assim, a probabilidade de ser uma zebra é muito menor do que ser um cavalo. Então, a gente diz que provavelmente vai ser um cavalo. É a mesma coisa que o Enem faz quando ele vai estimar. Ele chama dessa forma, exatamente, estimar a proficiência de um aluno. Mas vamos lá, tem um pouco mais de confiabilidade desse método. Se a gente fizer aqui um gráficozinho, em que aqui tem as proficiências 300, 500 e 700 aqui embaixo, e a chance de cada um aparecer, a gente vê claramente que a do meio aqui, que é o 500, ela é maior, a chance daqui ela é maior do que as demais. Então, se a gente fosse chutar, a gente chutaria em 500. Só que aí o que é que o Enem faz? Ele calcula para todas as proficiências possíveis qual seria essa chance. E ele vai ter uma curva mais ou menos assim. E aí ele vê que tem um ponto aqui, que está mais ou menos aqui, que seriam uns 470, 480, que a chance tem um pico de acontecer. Então, ele vai estimar que essa daqui é a proficiência do aluno. Então, ele usa essa informação aqui de cada item para entender uma pessoa que ele nunca viu antes, que é Zé, pelo padrão de resposta que ele teve, qual é a proficiência estimada. Então, ele vai estimar essa proficiência aqui. Tá certo. Esse método aqui não é bem o método que o Enem usa, porque ele tem alguns probleminhas. Por exemplo, no caso da pessoa acertar todas as questões da prova, você não tem como estimar bem a proficiência dela, apesar de que, nesse caso, você daria o máximo.
Mas já pessoas que estão próximos ali, de 45 questões, ela acertou 42, 43, ela não vai conseguir achar esse ponto de máximo, porque ele vai ficar muito aqui para o lado, e aí dá um problema quando ele vai executar o algoritmo que faz esse cálculo. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem assim, eles calculam a média ponderada de vários pontos, como esses aqui. É como se a gente fizesse o seguinte, 300, uma proficiência que tem essa chance de aparecer, 500, uma proficiência que tem essa chance daqui de aparecer, 700 tem essa chance aqui de aparecer. Então, vamos combinar e dar um peso para cada uma dessas proficiências correspondente à chance de aparecer que elas têm. E aí a gente tira a média usando os pesos, certo? Que é o que a gente faz aqui embaixo. 300 vezes a sua probabilidade, mais 500 vezes a sua probabilidade, tudo dividido pela soma dos pesos. Isso aqui é a mesma forma que a gente usa para calcular a nota final do Enem, quando a universidade ela tem pesos por disciplina. Certo? E aí, quando você termina isso daqui, você chega em 489,19. Então, vejam que não dá o 470, bonitinho, o 480, que seria o real, digamos assim. Mas vai ser uma coisa muito próxima, gente. Ele é muito, muito preciso, certo? Até porque aqui a gente usou 3 questões, certo? Para ter essa precisão, digamos assim. E no dia da prova, além de eles escolherem muito bem as questões que vão compor a prova, eles têm 45 questões. Então, é uma chance muito alta de ele prever, com uma precisão muito grande, a proficiência de cada aluno, certo? Então, uma coisa interessante de comentar também é de onde que vem esse número, assim. Por que 489 não é uma escala que a gente está mais acostumado, tipo de 0 a 10? Porque, assim, quando o Enem começou a adotar a forma que ele tem hoje, que foi lá em 2009, eles pegaram o ano 2009 como um marco inicial, certo? E eles pegaram os resultados das escolas públicas como a régua principal para medir todos os outros anos. Então, todo o resultado do Enem, ele está referenciado, digamos assim, em relação ao ano de 2009, o desempenho dos alunos de escola pública. Se eu fui lá e fiz a prova de matemática e eu tirei 760, isso vai me dar uma informação sobre o quanto onde eu estaria situado dentre os alunos que fizeram a prova em 2009 da rede pública, certo? 500 é a média. Então, se você tirou 500, significa que você estaria na média das pessoas que fizeram a prova em 2009 em escola pública, certo? Então, você está ali, tem uma proficiência igual a todo mundo, você está ali bem no meio mesmo. Cada desvio padrão você adiciona 100. Então, uma pessoa que tirou 700, por exemplo, ela está 2 desvios padrão acima. Então, ela vai estar entre os 5% daquela população que foi usada primeiro. Então, por exemplo, se eu tirei uma nota de 600, significa que eu estou um desvio padrão a mais do que os alunos de escola pública de 2009. Se eu tivesse lá no meio da galera que fez naquele ano, eu ficaria ali entre os 15% mais bem colocados na minha prova de matemática. Então, essa é a régua que eles usam, justamente para eles poderem comparar. Então, todo ano eles têm bonitinho ali, referenciado, tudo dentro da mesma escala, o desempenho. E aí eles conseguem ver, por exemplo, tem algumas informações importantes e até preocupantes, assim. Todo ano, basicamente todo ano, o desempenho de matemática e ciência da natureza cai. O que é muito preocupante, até porque, para a maioria dos alunos, esse é a base que vai compor a graduação deles, principalmente nos cursos que são mais concorridos. Português oscila muito numa média e humanas tem aumentos tímidos ano após ano. E redação flutua muito também. Tá certo? Isso estou falando mais de curiosidade, né? Então, seguindo aqui, a gente pode generalizar o que a gente fez aqui. Esse θ, ele é usado lá pelos técnicos que fazem o cálculo do Enem para simbolizar a proficiência. Você vê que aqui está em azul, aqui está em azul também, né? Cada proficiência possível, vezes a probabilidade de aparecer somado. Então, a gente tem aqui, ó, proficiência vezes probabilidade somado com proficiência vezes probabilidade somado com proficiência vezes probabilidade. Esse símbolo aqui denota soma. Então, a gente está dizendo assim, a gente vai somar todas as proficiências possíveis e multiplicar pela probabilidade de eles aparecerem. E depois a gente divide pelos pesos, que são as probabilidades. Então, essa daqui é a equação que a galera usa, que os técnicos usam para fazer o cálculo da nota do Enem, no final. Então, parece... É distante, assim, da realidade de um aluno de ensino médio, por exemplo, é muito
Não é simples você explicar, porém, isso aqui tem muitos ganhos. E assim, para o aluno, o que importa de verdade é a nota final. Então, é isso aqui que eles colocam lá. Só que isso aqui também tem algumas implicações para a gente, tá certo? Deixa eu seguir aqui para mostrar. Na estimação, eu vou mostrar aqui, não se assustem, pelo amor de Deus, há uma forma mais robusta, a formulação que os técnicos usam de verdade. Eles não colocam essa coisa aqui simples, até porque isso aqui é um entendimento conceitual, né? Quando eles vão jogar para fazer os cálculos lá, eles usam essa equação daqui, que é a mesma coisa, só que ela está expandida, e aí eles usam vários termos para denotar cada um dos elementos que aparecem dentro das questões. Se alguém aqui tiver um histórico, não, como é que se diz? Um plano de fundo de engenharia ou de algum tipo de aplicação de matemática, que tiver curiosidade de entender, o Enem explica muito bem no Guia do Participante lá de 2013. Eles têm uma explicação bem detalhadazinha sobre o que significa cada uma dessas coisas aqui, mas está mais a título de curiosidade. Então, se a gente fizer uma simulação usando essa equação cabulosa daqui, a gente tem uma coisa parecida com essa. Essa aqui foi uma simulação que eu rodei. E assim, eu vou mandar para o John, quando terminar essa reunião, esse PDF, caso vocês queiram acessar durante, enfim, o período que vocês estiverem dando mentoria para os alunos de vocês. E aqui tem um link, que se vocês clicarem aqui, ele vai linkar vocês para um PDF explicando bonitinho a simulação. Mas o resultado dela está aqui, veja. Aqui é o aluno A1. Isso é a proficiência real que ele tem, certo? 505,06. Isso aqui é a proficiência que o Enem, ou o TRI, estimou para ele, dado que ele respondeu 10 questões. Aqui eu só coloquei as 4 primeiras para não ficar muita coisa, mas enfim. Então, esse aluno A1, ele acertou a primeira, acertou a segunda, acertou a terceira, acertou a quarta, enfim. Ele teve esse padrão de acertos aqui. E a proficiência real dele era essa, e o que ele estimou foi essa. Então, veja que é próximo. A real seria 505,06, e ele tirou 537,28. Então, tem um erro aí percentual de 6,38%. Isso considerando que a gente só usou 10 questões nessa simulação, né? Que o Enem usa muito mais e que as questões não são aleatórias, como eu fiz nesse caso, mas elas são muito bem trabalhadas antes para terem um poder de estimação muito grande. Tá? Então, a gente vê que a maioria das notas bate muito bem, mas tem umas que estão muito fora de esquadro. Tipo essa aqui, que errou 30% quase. Que o aluno tinha 400 e ele ficou com 517. O que aconteceu? É o famoso dia bom. Então, esse aluno ele acertou mais do que ele deveria acertar, mas aí foi realmente ou ele estava num dia bom, ou ele tinha muita sorte. Isso acontece, às vezes, muito raramente, nos resultados reais de alunos. Eles têm um desempenho muito acima do que seria esperado deles, e eles conseguem pontuações muito acima. Uma coisa boa sobre o TRI, do ponto de vista do aluno, é que ele tem uma tendência muito mais de empurrar a sua nota para cima do que descer ela. Mas, no geral, isso é muito equilibrado, é muito pouco esse viés de subir a nota para cima. Tá, e aí, beleza, meu Deus, que complexo, é muita coisa, então significa que não importa a quantidade de acertos que você tem, só importa realmente o padrão de acertos que você teve, mas não é bem assim. Um dos principais motivos que eu tive para rodar essa simulação foi entender o seguinte, o quanto a quantidade absoluta de acertos, tipo, eu acertei 120 e outra pessoa acertou 140. O quanto que isso vai influenciar na nota final? Será que ele, que acertou 140, vai ter uma nota maior do que eu? E a resposta para isso é um estrondoso gigante sim. Porque a gente tem 94% de correlação entre acerto e nota. O que é isso? 94% da nota é explicado pela quantidade de acertos. Então, assim, o TRI, ele entra em 6% do cálculo. 94% vem da quantidade de acertos brutos que você teve mesmo. Então, assim, não adianta também o aluno ficar culpando a TRI, porque a TRI só tem uma influência de 6% na sua nota final. Então, realmente, como em toda a prova, certo? A pessoa que mais se preparou é a pessoa que vai ter o melhor desempenho. O modelo do Enem é diferente por necessidades pedagógicas das pessoas que estão por trás da prova, das pessoas que gerenciam, que precisam de dados, mas não necessariamente do aluno, certo? Então, o TRI é muito interessante para se você é um gestor educacional e você quer ter uma noção de como cada disciplina, o entendimento de cada disciplina evoluiu nos últimos anos. Mas para o aluno, só focar na quantidade de acertos já é um estímulo muito bom. Você não precisa de muito mais do que isso, certo? Então, seguindo aqui, quais são as implicações disso tudo que a gente viu?
A primeira delas é, para o aluno, o TRI não importa tanto assim. O que importa realmente é a quantidade de acertos que ele vai ter. E a segunda é coerência pedagógica, é a palavra de ordem. Vejam, deixa eu voltar aqui até para a gente ver de novo. A pessoa que acertou 700, ela não vai ter... Desculpa, a pessoa que acertou 700 não, né? Uma pessoa como o Zé, por mais que ele tenha acertado um padrão ali, que ele acertou muitas questões, mas a maioria está incoerente, ou seja, ele acertou questões que ele não deveria acertar, aí ele vai ter um percentual muito baixo, e ele errou questões que ele não deveria errar, ele também vai ter percentuais muito baixos. Isso vai fazer com que a chance dele ter uma proficiência alta seja muito baixa. É o que a gente chama de coerência pedagógica. Então, se o aluno acertar muitas questões de forma muito incoerente, o que normalmente não acontece, porque essas medidas são muito bem consolidadas, então, assim, normalmente a proficiência, ela prevê muito bem como o aluno vai responder a questão ou não, até por isso que as questões são pré-testadas. Mas, assim, se fugir muito do padrão do que é incoerente, a sua nota vai baixar. Então, o que é que você precisa, enquanto aluno? Você precisa ser coerente pedagogicamente. E coerência pedagógica, aí agora a gente já entra mais numa parte de como aconselhar o aluno a estudar. Vem de dominar os fundamentos do conteúdo que você está estudando. Então, assim, não faz sentido mesmo para um aluno que não entende função do primeiro grau, ele está estudando os assuntos de física que tem a ver com movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniforme. Porque se ele não tem a base para aquilo dali, quando ele for fazer a prova, talvez ele acerte as questões dos assuntos mais difíceis, mas aquelas questões dos assuntos mais fáceis ele não vai acertar. E isso o TRI vai punir ele, tá certo? Então, a forma como a gente tem que se preparar para o Enem, isso é uma coisa que a gente fala muito para os alunos da S2S, os nossos mentorandos, é que você tem que ser muito bom na base. Uma coisa que a gente costuma mostrar para eles é o que a gente chama de pirâmide de conteúdo. E a técnica que a gente ensina é piramidar conhecimento, certo? A gente tem uma piramidezinha aqui. Essa daqui é a pirâmide de exatas. Então, aqui só vão entrar disciplinas que estão dentro da parte de exatas. O primeiro degrau que você tem que vencer é a matemática. Você não pode estudar física, química e todos os assuntos que envolvem muita matemática se você não tem uma base sólida aqui. Senão, primeiro, por conta da TRI, você vai sair prejudicado no cálculo da sua nota, porque se você acertar muitas questões que são difíceis, de assuntos complexos, de física e de química, mas você estiver errando ali a base, você vai sair prejudicado, porque você não vai ter coerência pedagógica. E realmente a melhor forma é você dominar isso aqui primeiro, depois você passa para física, e aqui você já pode também juntar em paralelo com química, claro. E por último, biologia. Normalmente a gente instrui os nossos alunos a estudar dessa forma. Por quê? Porque isso aqui vai garantir que eles dominem o fundamento que eles precisam para galgar cada degrau. E quando eles forem fazer a prova também, eles vão ter isso aqui muito bem calibrado, coerência pedagógica. Eles vão estar acertando as questões mais fáceis e errando as mais difíceis, como tem que ser no nível de proficiência real que eles têm, tá certo? Tá. E como conclusão, acho que a mensagem que eu deixo para vocês é essa. O Enem é uma prova muito bem elaborada, mas que exige conhecimentos básicos, comparado a outros vestibulares mais tradicionais, tipo FUVEST, enfim. Todos os outros os vestibulares que ainda têm um viés mais conteudista, o Enem é muito simples que eu digo, na dificuldade e na complexidade das questões. Então, realmente é uma prova que vai exigir que você tenha conhecimento básico. Então, assim, é realmente isso. Focar muito naquilo que é basilar, naquilo que é fundamental. Começar do começo e seguir criando as estruturas, subindo um degrau de cada vez, para que quando chegue mais na frente, você tenha tudo muito bem amarrado. Por isso que eu coloquei até aqui como frase final, prevalecem os estudantes generalistas, então ele não é muito bom em nada, mas ele é razoavelmente bom na maioria das coisas, e que amarram bem o aprendizado. Você tem que conectar muito o que você vê em matemática com o que você vê com física, o que você vê em biologia com o que você vê em química, o que você vê em sociologia com o que você está estudando em história. Então tem que estar muito interligado, porque o Enem ele preza muito por essas coisas, tá certo? Então, essencialmente é isso, dessa parte mais, como até o João colocou na arte de divulgação, mais formativa sobre o que é o Enem. Então, vocês têm dúvidas dessa parte que foi apresentada? Tem um último slide ainda que eu queria discutir com vocês, mas é uma discussão que sai um pouquinho desse escopo.
e eu acho que é importante trazer também. Então, dessa parte... Gustavo, aqui, Fred, eu só com uma dúvida, assim, primeiro, parabéns aí pela didática e pelo tipo de apresentação. Realmente, eu trabalho diretamente com o Google Meet, não conhecia todas essas ferramental, então, parabéns. A minha Tá pergunta certo. para você é, bom, para a gente que tem um certo conhecimento e já passou por essa experiência, super interessante. Eu sou formado em engenharia e tive alguma dificuldade também aí em algumas percepções. Mas a minha pergunta é, como é que a gente talvez consiga traduzir isso de uma forma um pouco mais simplista para os nossos mentorados, para mostrar Perfeito. realmente para eles aonde focar e como focar? Perfeito. O que é que você tem que fazer? Você tem que realmente... Esses pontos aqui, eu acho que são os mais interessantes. Para o aluno, o TRI não importa tanto assim. Por que eu estou falando isso? Na S2S, a gente já deu mentoria, eu acho, para mais de 50 pessoas e contando, assim. Então, a gente tem um pouquinho de experiência em trabalhar diretamente com o aluno. E o que a gente vê é que a maioria das vezes os alunos focam em coisas que não importam. Como assim, coisas que não importam? A pessoa quer passar em medicina e aí ela diz que não vai conseguir passar e ela está super nervosa e, enfim, desestimulada porque ela não consegue aprender história. Mas se você for ver, o peso que história tem para a medicina é menos de 5% da nota final. Então, esse aluno, muito provavelmente, ele ainda tem falhas estruturais na área de natureza, na área de matemática, que vai pesar muito. Na redação, talvez, que ele não está dando tanta atenção porque ele está focando onde não importa. Então, assim, o TRI é um desses pontos, o TRI não importa. Então, a gente tem que dizer para os alunos que, assim, ó, 94% da sua nota, se vocês quiserem sair daqui com uma frase pronta, para vocês falarem no turno de vocês, caso eles citem o TRI, não sei também qual é a realidade, a gente pode conversar de uma forma mais aberta sobre isso, para também entender mais especificamente quais são as dores dos alunos de vocês. Mas se ele aparece muito com essa preocupação sobre o TRI, sobre o cálculo da nota do Enem e tal, você tem que dizer para ele que, ó, 94% da sua nota vem do número de acertos. Então, foquem em acertar muito. E de forma mais simplista ainda, foquem em aprender os conteúdos. A gente costuma dizer que o Enem é uma prova. E uma prova cobra conteúdo. Se você sabe o conteúdo e você faz a prova, você passa. É simples dessa forma. Não é, meu Deus, que eu sou ruim nisso, naquilo, não. Então, realmente, serve para a gente direcionar melhor onde o aluno tem que focar a energia mental dele, onde é que ele vai se preocupar. E sobre coerência pedagógica, se é a palavra de ordem, como é que a gente traduz isso na prática? Tipo assim, ó, você tem que ser bom na base. Não adianta você estar estudando coisas avançadas de biologia, coisas avançadas de química, química orgânica, fazendo um monte de cálculo e tal. Se ele ainda não consegue desenvolver bem uma equação, se ele ainda não consegue fazer conta com fração direito, isso é muito comum, gente, sério. E não é uma realidade só de pessoas que tiveram uma formação ruim em escola pública, porque é assim também em escola particular. As notas do Brasil no PISA, tanto para alunos de escola pública quanto particular, são ridículas, ridículas mesmo, assim. Em escola pública, só 2% dos alunos saem com nível satisfatório, não é nem bom, satisfatório, de base em matemática. E nas escolas particulares, esse número está ali entre 20% e 18%. É muito pouco. Então, são essas pessoas que estão colocando ali no Enem, depositando várias fichas sobre o futuro, sobre o que elas querem, sobre os sonhos delas para o futuro. E se elas não conseguirem enxergar que o problema está muito mais embaixo, nas coisas simples, realmente no feijão com arroz ali, elas não vão conseguir alcançar os objetivos que elas têm. Então, é muito... Exatamente. A gente está, o meu mentorado, ele quer medicina e a gente está tentando exatamente buscar onde é que ele tem que focar e aprofundar e aonde que Perfeito. não vale a pena o proporcional o esforço que ele está fazendo. Então, isso que eu Pronto. gostei quando você mostrou as suas pirâmides, em que você tem lá, pô, se você quer medicina, você está em exatas, cara, base matemática, que está lá no topo da Sim, pirâmide, e realmente não vai focar, e o cara está tirando 70, cara, nas últimas, deixa para lá e foca na matemática, por exemplo. exatamente. Uma coisa que os alunos acham muito estranho quando eles entram na mentoria da S2S é que, tipo, principalmente quando eles querem medicina, a gente coloca os guri para estudar os 2, 3 primeiros meses praticamente só matemática. Eles ficam, meu Deus, eu quero medicina, o que é que isso tem a ver? Mas se você for olhar a galera que passa, e a gente conversa muito com o pessoal que está dentro do curso e outros mentores também da S2S, são pessoas que são boas nas exatas, porque exatas puxa muito a sua nota, puxa demais, assim, principalmente em natureza, né? Física e química, a maioria das pessoas é muito ruim em física e química,
eles são piores ainda do que eles são em matemática, e isso acontece por uma causa muito natural. Não tem como ser bom em física e química se você não tem a base ali, que é a matemática. Então, acho que ter essa noção de que os alunos eles têm que focar mais no que é estrutural, porque o Enem é uma prova que exige conhecimentos básicos, repito, isso tem que ficar muito claro para vocês, realmente. O Enem é uma prova que exige conhecimentos básicos. Esses alunos, eles precisam ter essa estrutura bem formada. Então, faz muito bem para ele se ele passar, sei lá, um mês só revisando função, equação, conjunto, essas coisas que são bem simples e que a gente vê lá no primeiro ano. Porque isso faz uma diferença desproporcional, assim. Tipo, você investe um mês, mas você vai ter um retorno de 3. Tipo isso, entendeu? Acho que é nesse sentido que você está tentando orientar o seu... Isso, exatamente. Exatamente. Então, A gente fica pegando lá as parciais, os simulados dele, e a gente fica vendo onde é que ele tem que focar. certo. Por exemplo, a matemática aqui, pelo que você está me falando, eu estou com as parciais, ele está tirando 58, algumas vezes ele tira 42, então se ele quer medicina, ele tem que entrar aqui de cabeça nessa matemática. Exatamente. Inclusive, eu vou até voltar para mostrar aquele primeiro ponto que eu falei da estrutura, porque aqui são as metas, isso aqui foi copiado e colado assim na cara dura de um plano de estudo que a gente faz para os alunos, essa parte aqui específica. E aqui são as notas que você tem que tirar para entrar em medicina, certo? E o que está aqui em verde é o que o aluno já fez, certo? Ele acerta 30, a meta dele é 37, a prova tem 45. É essa a interpretação disso aqui. Veja que para passar em medicina ele tem que ter pelo menos, no mínimo, 37 em natureza. Em humanas, ele só precisa de 30. Matemática também, ele só precisa de 30. O foco em matemática que a gente coloca é porque puxa muito natureza. A gente vê isso na prática, assim. Então, mais importante do que você focar, talvez, muito tempo em subir a quantidade de humanas absurdamente, ou então subir a quantidade de linguagens absurdamente. Para uma pessoa que quer medicina, ela focar na base de matemática, e depois que ela tiver uma base boa em matemática, ela se aprofundar em natureza. Profundidade em natureza coloca ou não uma pessoa dentro do curso de medicina. Isso é uma redação muito boa também. Esses dois fatores aqui são os principais. E eu acho que isso generaliza bem para a maioria das universidades do país, já que tem muita gente de vários países, de vários estados aqui. Então, tentem dar essa visão um pouco mais estratégica para os mentores de vocês. Se vocês não tiverem esse domínio, tudo bem, até porque provavelmente a prova que vocês fizeram era outra, o contexto era outro, mas a gente sempre está aqui para dar suporte. A C2S nunca se negou a participar de um evento do Gauss, até porque a gente acredita muito no projeto. Nossa, meu sonho era poder dar mentoria de graça, porque assim, hoje, gente, esse é meu trabalho, então não tenho como oferecer isso sem cobrar, porque senão as coisas desandam aqui em casa. Mas, enfim. Bom, cara, obrigado. Parabéns. João, se você quiser colocar a gente no grupo com os mentores, para se eles precisarem trocar uma ideia, alguma coisa assim, fique à vontade. A gente faz isso por vocês, porque a gente realmente acredita na causa. Só o nome já me engana, entendeu? Eu sou apaixonado por Gauss, para mim é um dos maiores jeitos que já existiu. E só vocês terem esse nome já me inspira bastante. E o próprio propósito em si, né? Do que é o Gauss. Tá certo. Então, gente, vocês têm mais alguma observação? Eu tenho uma dúvida, Gustavo. De cunho prático, vale a pena focar na pontuação ou no número de acertos, ou daria no mesmo? Porque às vezes eles ficam focando no número de acertos, na pontuação, e fiz tantos pontos, sendo que o número de acertos nem sempre é tão direto assim, porque tem uma outra variável aí. Então, foco no número de acertos, já que o que vai contar é a quantidade de acertos, ou dou atenção também a essa pontuação? Pronto, João, você tocou num ponto assim, crucial, que aí os alunos também se bananam, que é medir como é que eu meço onde é que eu estou hoje. É pela nota do TRI que meu colégio vai lá e dar, ou é pela quantidade de acertos que eu tenho? E assim, não confie em nenhum TRI, ponto. O único TRI que é confiável do país é o do Enem. O Enem, para vocês terem uma noção, ele é o segundo maior vestibular do mundo. Ele só pede para o vestibular da China em tamanho e complexidade. E é por isso que tem uma metodologia tão forte por trás. E assim, nenhum colégio vai ter professor de universidade elaborando questão, pré-testagem estatística, enfim. Um banco com 10 mil questões. Não existe isso. Para garantir que o TRI funcione, você precisa ter estrutura que o INEP dá, certo? Então, os colégios, eles usam TRIs porque dá para você fazer meio que uma gambiarra, assim, que é mais ou menos o seguinte. É como se você chegou aqui nas questões
E aí, nessas questões aqui, quando a gente fez essa estimação, o que é que a gente tinha? A gente tinha o parâmetro das questões. E a gente não tinha a proficiência dos alunos. Só que quando o colégio vai fazer, ele não tem nem as questões e nem o parâmetro dos alunos. Aí ele usa uma coisa chamada estimação por máxima verossimilhança, que ele meio que ajusta os dois ao mesmo tempo. Só que esse método é péssimo, principalmente quando você tem poucas questões. Então, TR de escola é uma desgraça, gente. De modo geral, tem alguns que ainda, tipo do evolucional, que eles fazem com o país inteiro e tal, ainda dá para salvar, ainda assim não é tão confiável. Então, os alunos de vocês não podem confiar no TRI do colégio, assim. Não que eu tenha preconceito com o colégio e tal, mas realmente não é preciso, não tem como você ter precisão do Enem simulando localmente uma prova e tentando fazer uma gambiarra no método, certo? Então, o que é que vocês orientam para os alunos de vocês? Medir de verdade onde você está é assim, você pega uma prova do Enem e você faz ela como se fosse um simulado e você mede o número de acertos. Aí você tem uma clareza, uma perspectiva de onde você está, certo? Qualquer outro método serve, dá um indicativo ali, mas não é tão confiável, digamos assim. Beleza? Espero ter respondido. Eu acabei fazendo isso, respondeu sim, e foi bom que tirou até um peso da consciência. Eu orientei isso de forma intuitiva, né? Então, como era que eu orientava os alunos? Eu falava, olha, e aí, até porque não era a minha área, eu falei, olha, vai passar no Enem, gente, quem tem duas coisas. Primeiro, conteúdo. Não tem como você entrar lá e chutar toda uma prova e ser aprovado, não vai. Vai passar quem tem conteúdo e quem tem controle emocional. E aí eu estava já entrando onde eu poderia trabalhar, que era a questão psicológica. Exatamente. Então, também, se você tem o conteúdo e lá na hora se desespera e acha que todo mundo ali está mais preparado que você, enfim, deixa a ansiedade tomar conta, você não coloca o que você tem. Então, conteúdo e controle emocional, acho que são os dois recursos, os dispositivos que vocês devem usar para ser aprovado, né? Então, mas eu me pautei muito nisso, na ideia. Eu falei, olha, faz a prova, simula o Enem, e aí, onde você errar, estuda aquilo, verifica, pega e analisa ali para ver se você errou por desatenção, se foi porque você estava nervoso, se de fato você não sabe aquele conteúdo, e aí ver se aquele conteúdo tem um peso para o curso que você deseja, mas foi mais de forma intuitiva. E aí hoje você trazendo isso, acho que acaba dando uma direção mais segura, né? Não só intuitiva, mas acertada na fala de quem tem competência para isso. Quem mais? Pessoal, o que eu posso dizer é, aproveita, Gustavo, suga dele. Vocês viram que do ponto da teoria ao mastigado ele transita muito bem. Então, usufrui dele, pega mesmo. Tá. João, rapidinho, antes do... Eu espero que a galera pergunte, eu gosto muito dessa interação, mas eu vou tentar aprofundar um pouquinho no que você trouxe, que é o seguinte. Tá. No S2S, a gente normalmente, a primeira mentoria, a gente desenha 3 círculos aqui para o aluno. A gente fala essencialmente o que você falou, né? Acho que a gente também já teve essa experiência, porque a gente já deu mentoria perto de você, então acho que você lembra também. A gente desenha esses 3 círculos e a gente coloca eles juntos, porque a gente acha que tem que ter uma comunhão entre eles. O que são esses 3 círculos? O primeiro é conteúdo, que é a base. As outras 2 coisas são ótimas, mas conteúdo é o que passa ou não. Pronto. E é o grande gargalo, porque os alunos, eles não estudam, eles fingem que estudam. Até os alunos de vocês, que são alunos muito bons, têm muita competência. Às vezes até por não saber, mas não é nenhuma questão de, meu Deus, eu sou preguiçoso, nada do tipo. Mas os alunos, eles resistem muito a estudar de verdade. Então, tipo, ele sabe que ele tem uma deficiência em uma coisa, mas ele não estuda porque ele tem medo. Então, é difícil você enfrentar esses medos quando você está na época do vestibular. A gente se coloca na posição do aluno também. Mas, enfim, conteúdo é chave, é o principal, e onde a maioria da galera falha, certo? Principalmente porque algumas pessoas são arrogantes, no sentido que elas acham que elas sabem uma coisa, mas elas não sabem, elas não dominam. Isso fica evidenciado nas provas. Depois vem o que a gente chama de força emocional, que é o que o João falou, controle emocional, que é você ser uma pessoa que consegue resistir à pressão, digamos assim, do processo, e disciplina, que também está um pouco associada ali com o controle emocional. Mas, de verdade, são essas 3 coisas, e se, João, você já está falando isso, acho que, pelo menos do ponto de vista da gente, que acompanha os alunos mais de perto, é o que a gente vê fazer sentido, assim. Então, tá, gente. Mais perguntas? Dúvidas? O silêncio diz pode estar dizendo 2 coisas, ou compreensão, ou...
Ou não compreendeu? Eu estou bem satisfeita, não tenho dúvida não. Eu estou bem satisfeita com o que ele explanou. Acho que já deu uma clareada, né? Tá certo. Com relação à teoria por trás do Enem e como a gente deve abordar essa questão estratégica com o mentorando, né? Então, assim, no momento eu não tenho nenhuma dúvida. Tá, galera. Então agora eu vou seguir para uma parte aqui que é mais de mentor para mentor mesmo, tá? Eu vou falar algumas coisas que eu gostaria de ter entendido assim no início do processo e que depois que a gente percebe a gente tem um clareamento muito grande quando a gente está orientando os alunos, né? É um pouco de perspectiva. Peraí que eu buguei um negócio aqui. Tá, voltou. Um pouco de perspectiva. Como assim? Toda a sociedade, desde os tempos mais antigos até hoje em dia, ela sempre teve seus ritos de passagem. Antigamente a gente botava, sei lá, os guri com 14, 15 anos numa arena e aí vai batalhar até a morte, quem sobreviver virou homem, certo? E agora marca que você vai ser um homem dentro da nossa civilização. Toda civilização sempre teve isso. Eu acho que isso é uma das coisas que estão muito enraizadas na psique e na biologia humana. Então, pela forma como a gente se organiza, esses marcos, esses ritos, eles são muito importantes. E o Enem nada mais é do que um grande rito de passagem para a sociedade contemporânea que a gente tem. Então, assim, na perspectiva do aluno, às vezes a gente até, assim, quando está de fora, não sei se vocês têm essa sensação também, mas quando a gente está de fora, a gente pensa assim, meu Deus, o vestibular não é metade dessas coisas que você está achando aí que vai ser para determinar o seu futuro. Enfim, é importante, óbvio, mas não tem a dimensão que a maioria dos alunos dá em termos de peso e tal. Mas para eles é como se fosse assim, o divisor de águas de se eu passei ou não no teste da minha sociedade, se eu estou apto ou não a viver nessa sociedade hoje. Então, existe essa pressão e o Enem funciona muito como esse rito de passagem da adolescência para uma idade mais adulta, tá certo? Então, ele serve como um funil. Ele pega várias pessoas e ele vai filtrando com base em algumas características que a gente tem como pilares da sociedade oriental, principalmente. Da oriental não, da sociedade ocidental, principalmente. E esses dois pilares são diligência e capacidade cognitiva. Como assim? Tem uma ampla gama de estudos dentro da área da psicologia que mostram que essas duas coisas aqui são as duas coisas que mais predizem sucesso profissional dentro de uma sociedade ocidentalizada, certo? Não só com a cultura que a gente tem aqui, mas também as do Oriente, que adotam os padrões culturais que a gente tem. Então, assim, a sua capacidade cognitiva, ela está muito associada ao seu QI. É uma coisa assim, nada que você não consegue mexer, certo? A sua diligência está associada a um traço de personalidade, de um modelo que categoriza os elementos da personalidade humana em basicamente 5 grandes áreas, que é chamado de Big Five, e a diligência é uma delas. E é basicamente o seguinte: o quanto você é uma pessoa que consegue sacrificar prazer a curto prazo para ter um ganho a longo prazo. É disciplina, de forma mais direta, o quanto você consegue ser uma pessoa disciplinada. Então, assim, esse funil, ele vai selecionar as pessoas que são mais diligentes e que têm mais capacidade cognitiva. Esse aqui a gente não consegue mexer tanto, porque é uma coisa que realmente é mais inata, assim. Então, isso dá uma clareza um pouco maior sobre quem passa e por quê, e quem não passa e por quê. Imagine que a proficiência do aluno em um determinado assunto é uma parede. Gustavo, uma parede religiosa. Pode falar. me permita um comentário, só para não perder o time ali da sua tela. Fica à vontade. Quando você descreveu muito bem essa questão da diligência e da capacidade cognitiva, sendo que o primeiro seria mesmo uma adequação do sujeito, é uma forma dele se colocar, isso é um treino, é um exercício, né? Enquanto o segundo tem esse traço aí um pouco mais inatista, né? Como se fosse algo muito subjacente à própria condição do existir do sujeito. No entanto, a segunda ela pode ser suplantada pela primeira. É isso que eu vou falar agora. Mas, então, perdão. Não, desculpa, então vai. É com você. Não, mas fica à vontade, eu acho que complementa, assim. Termine. Tá, é que eu achei que você ia concluir isso e já ia para outra coisa. Mas, enfim, essa diligência, ela suplanta aquilo que, do ponto de vista da capacidade cognitiva, ele não foi tão contemplado assim. Então, é aquela velha história de a perseverança alcançou. É basicamente isso. Essa diligência, a persistência frente ao que eu não tenho como uma habilidade natural, ele pode ser desenvolvido num curso de tempo aí. Me desculpa ter interrompido, achei que você ia mudar para outra coisa. Não, de boa. Achei incrível a sua colocação aí, bastante pertinente. Então, muito nesse espírito do que o João falou,
Vamos lá. Vamos imaginar que a proficiência, que é a habilidade o domínio que o aluno tem em uma determinada área, né, seja matemática, enfim, é um muro, certo? Esse muro, assim, é um dos muitos projetos que você tem na sua vida que você quer construir. Para você conseguir passar no Enem, você tem que construir esse muro até um certo limite. É quando você passa, ótimo. Se passa naquele limite, significa que você está apto a passar pelo funil, digamos assim, certo? Então, o que o Enem mede não é a inteligência da pessoa em si. Apesar de, por serem psicometristas, as pessoas que elaboraram a teoria de resposta ao item, é muito parecido o formato em si com o de um teste de inteligência cognitiva, só que não é isso que ele mede, porque é de um assunto muito específico. Então, é realmente o domínio que a pessoa tem naquela área, é o que o Enem vai medir, certo? E aí, do que é que depende a construção desse muro? A construção desse muro vai depender de um pedreiro, certo? Aí, o que é que acontece? Aquelas duas coisas, a capacidade cognitiva e a diligência desse pedreiro, é o que vai determinar o ritmo de trabalho dele. Se ele for, vamos imaginar que uma pessoa que tem uma capacidade cognitiva muito grande, ela consegue construir esse muro muito rápido, certo? E outras pessoas vão construir no ritmo mais mediano ou mais lento, tá certo? Então, essa galera aqui, quem tem um pedreiro muito bom, consegue construir esse muro rápido. E é por isso que tem gente que passa com muita facilidade e outras pessoas que não passam. Porque realmente, assim, o critério de seleção, dentro do critério de seleção, isso pesa muito. Mas aí o que é que acontece? E aí que entra o ponto que John falou. Esse pedreiro aqui, ele não tem só esse muro para construir. Na sua vida, você tem mil e uma coisas que você tem que fazer. Então, ele sai ele está lá no canteiro e ele tem mil e uma outras prioridades e outros muros que ele tem que construir. E o que vai determinar se ele vai continuar construindo esse muro até o final é a diligência, tá certo? Então, vamos imaginar que a diligência é o foco que o pedreiro tem no muro e a capacidade cognitiva é a habilidade que ele tem em construir esse muro. Quanto mais habilidade tiver, mais rápido ele vai construir. E o que é importante você trazer de perspectiva para o aluno é que, assim, essa variável aqui você não controla. A capacidade cognitiva é uma loteria genética, não é mérito, não é nada do tipo, ai meu Deus, eu sou inteligente que eu estudei muito. Não. É realmente uma sorte. Você nasceu com isso e foi isso e acabou. E é isso que a gente não controla, mas isso aqui é o fator principal que a gente tem que controlar, que é a diligência. É você ter hábitos muito bons de estudo, é você estudar todos os dias, nem que seja pouco. É você ter uma orientação de que você tem que focar muito no longo prazo, certo? O vestibulando, muitas vezes ele peca, porque assim, ele quer terminar o conteúdo todo esse ano. E normalmente ele é uma pessoa que não tem uma base tão boa, estou falando assim, no modelo mais geral. Pode ser que no Gauss, quando vocês têm o foco em pessoas, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que o foco são em alunos de instituições públicas, que eles têm, assim, grande potencial, mas que eles não estão sendo contemplados pelo nosso sistema de ensino público. Então, normalmente essa galera, eles já vão ter um filtro que vocês passam antes, que é o do processo seletivo. Então, talvez isso aqui não seja tanto problema. Mas ainda assim, o foco principal tem que ser aqui na diligência. Porque assim, você pode ser inteligente como for, beleza, resolver a prova toda em um segundo, tal. Mas se você não estudar, você vai ter sempre vários buracos, várias falhas de entendimento que você não consegue preencher. Tá certo? Então, o que eu queria trazer de perspectiva era realmente isso. Primeiro, para o aluno, é um peso muito grande, mas eu acho que vocês, que têm mais experiência na vida, mais do que ninguém, são as pessoas certas para dar uma aliviada também nesse sentido do que é o vestibular. E que o que realmente importa para o aluno vai ser diligência, tá certo? E se vocês forem montar um plano de estudos e você vê que eles têm muita falha, assim, de nível básico, como é que vocês sabem isso? Realmente se vocês tentarem ver uma prova junto com eles. Óbvio que, assim, vocês não vão ter domínio em todas as áreas, mas vocês podem pegar uma área que vocês tenham um domínio maior, acredito que todo mundo aqui deve ter uma área que tem mais afinidade, e vocês veem o que é que ele está errando ali. Se você vê que são coisas muito básicas, você realmente tem que parar e voltar para o início. E por que eu estou focando muito nesse ponto? Porque, assim, acho que o que a gente mais percebeu, desde que a gente fundou a S2S, está dando mentoria, que é o maior gargalo, realmente, tipo assim, se ele domina a base ou não, até porque o Enem coloca isso muito em pauta, né? Tá certo, gente. Falei muito, mas agora estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também, John. É sempre um prazer contribuir aqui com a equipe do Gauss. E aí, a moça que estava aqui antes, eu esqueci o nome dela, ela disse que vai estar gravado também. Então, se vocês puderem mandar para mim o vídeo, eu acho que vai ser interessante. Isso, tá gravando sim, gente. Depois eu vou deixar compartilhar com todos. Você acha, Gustavo, que faz sentido compartilhar só com os mentores? Ou com os estudantes também?
pode ser que faça sentido para os estudantes. Eu acho que fica mais a critério de vocês. Eu acho que muita coisa para os estudantes vai ser redundante. O que não vai ser redundante, eu acho que é a explicação até aqui em si. Eles também não entendem assim, com muita profundidade, o que é uma pena, mas também não é tão necessário, como eu disse para vocês. Né? O TRI não precisa ser um foco do aluno durante a preparação dele. Tá? Então, acho interessante, mas não é essencial. Tá certo, obrigada. Então, estou aqui à disposição, viu, gente? Se tiverem dúvida, à vontade. Alguém mais? Obrigado, hein? Parabéns aí. Realmente muito bom. Valeu. Vamos aproveitar o Gustavo, que eu não vou ter essas respostas não. Excelente, Gustavo. Muito obrigado. Se tem alguma coisa, colocar. Não, acho que é só isso, agradecer ao mesmo tempo e a toda essa transmissão de conteúdo aí, colaborando nessa rede do bem. Gustavo, Parabéns, sem palavras, tá? Para agradecer a sua disponibilidade, a sua competência também, sobretudo o seu senso de generosidade em partilhar com a gente seu tempo e seu conhecimento, tá? Em nome do GAS, agradeço super a vocês. Nos colocamos, né, à disposição. Quero agradecer a Tice também pela parceria de sempre, todo o suporte que sempre vem dando. Agradecer aos mentores dos 3 estados, né, que estiveram aqui. E é isso. Acho que a palavra da noite fica como gratidão e essa partilha que foi linda, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Até mais. Boa noite a todo mundo, tá? Boa noite a tchau. todos vocês. Boa noite, galera. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.